mundo ouvindo bem, né? Bom, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nós estamos retornando. Confesso que foi um bom tempo, né, que nós passamos ausentes, num processo do recesso, e nós estamos trabalhando a obra O Caminho se Faz Caminhando, de Paulo Freire e Maris Motto, que tem a ver justamente com o que eu fugi desse evento, ó, eu fugi desse evento, certo? Para nós virmos para esse momento aqui, que foi justamente o 24º Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos, certo? Deste ano. E por que que nós... E aí eu trouxe como acolhida o poema que, inclusive, Celeste, né, que me deixa muito feliz, ela que era quase pedagoga, ela sai da pedagogia e vai para o direito, então é uma área que também é muito peculiar, né? E assim como Paulo Freire, Celeste, ele fez direito e pegou a bandeira da educação para defender o direito e a justiça social através da educação. Então, isso é muito significativo, né? E eu escolhi para esse nosso primeiro momento, gente, justamente o poema de Braulio Bessa, que Celeste, que já me acompanha há algum tempo, conhece bem, né, Celeste? E esse poema, ele, já vou fazer aqui um preâmbulo, uma introdução, esse poema, ele traz justamente as violações dos direitos e também a responsabilização dos atores sociais, né? Dos sujeitos responsáveis por manter o direito que está constitucionalizado ou então de violar o direito que está constitucionalizado. Então, o poema diz exatamente o seguinte: fome de educação. Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber, tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente para estudar, pois até a merenda escolar alimenta tal corrupção, num lugar em que tudo dá no chão. Na escola deveria ter fartura, um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado, invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor, pode até me chamar de sonhador por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura, um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. Sobra tanta coragem para lutar, o que falta é a oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta do dinheiro para pagar. Falta tudo para quem vê tudo faltar. Sobra tudo para quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição. Blá, 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 linga, linga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva com muita educação. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que, por ter como estudar, se mudou do barraco para a mansão, batalhando com total dedicação, conseguiu ver a vida menos dura. Um país desnutrido de leitura só se salva com menos educação. Esse povo que tem tanto para dar, não recebe o que tem para receber, não consigo aceitar ou entender, ninguém venha querer me explicar, eu não posso e nem vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão pelo peso dessa desinformação, castigado pela falta de cultura, um país desnutrido de leitura só se salva com muita educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observa atento e analisa. Só se muda agindo diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre esta prisão. É a luz que aponta a direção. Para seguir por qualquer estrada escura, um país desnutrido de leitura só se salva comendo educação. E aí esse poema é de Braulio Bessa, né? E ele nos convida a refletir sobre
as questões essenciais que dizem respeito à educação. Gostaria que, se vocês tivessem, tenham, né, se sintam confortáveis e tenham vontade de fazer algum comentário sobre esse poema. Quem está ouvindo pela primeira vez, quem está ouvindo pela milésima vez, qual que é a compreensão, né? Até porque quando nós lemos o texto pela primeira vez, a nossa compreensão é uma, pela segunda é outra, pela terceira é outra, e assim sucessivamente. A gente vai ampliando, evidentemente, os nossos horizontes. E aí, gente, o que é que vocês gostariam de dizer sobre? Pois não, Celeste? Eu já ouvi muitas vezes e não canso de ouvir mesmo, não. Porque é quase uma premissa, sei lá, de que é só por meio da educação mesmo. É um pilar realmente social. E aí eu me lembro de um autor que agora está me fugindo da memória, mas logo no início da pedagogia, acho que foi um texto inicial, e ele diz assim que não existe educação, existe educações. Então, acho até importante a nossa abertura do grupo de estudos começar com essa poesia para a gente refletir as nossas próprias práticas. Inclusive, eu mesma, é, dentro do curso de Direito, também reflito a minha própria educação dentro do próprio curso, que às vezes acaba passando também, por mais que a gente já tenha uma humanização, mas às vezes a gente pode tender para uma hegemonia, um pensamento, às vezes, que quando não refletido pode cair em mazelas. Muito bem, Celeste. Gratidão, querida. Deise, por favor, se apresente, viu, Deise? Por Boa favor. noite a todas e todos que estão aqui. Eu sou Deise Fernanda, sou nova discente da professora Aparecida. E é um prazer, gente, estar aqui. Espero realmente poder contribuir com vocês. E é uma satisfação imensa. Bom, professora, para mim foi a primeira vez que eu ouvi esse poema. E me apaixonei, já anotei aqui o nome do autor para poder reler e reler novamente, né? Porque a primeira leitura, né, foi a primeira vez que eu vi. Mas assim, eu fiquei encantada, porque ele se trata, né? Fome de educação. Até quando o Brasil vai suportar? Né? Ele começou, foi a frase inicial. E um país desnutrido de leitura só se salva com muita educação. E ele vai perdurando essa frase e realmente, como o próprio poema diz, pessoas que vêm de baixo, através dos estudos, conseguem ir por um palácio. E é uma fase, é uma fala muito rica, né, onde ele traz assim realmente a fome pela educação. E é isso que a gente está aqui para estudar, né? Paulo Freire, essa fome pela educação. E eu costumo dizer uma frase que o pobre só tem um caminho para ele, os estudos. Através dos estudos, ele pode mudar a vida dele, a vida da família, a vida de uma sociedade, de um todo. E esse poema deixa claríssimo isso, quando ele faz essa analogia, né, entre a fome pela educação e o que a educação traz. O que a educação representa quando você a busca, quando você a procura. A educação é uma fonte rica de conhecimentos, e quanto mais você mergulha nessa fonte, mas o seu cérebro ele se expande e, consequentemente, claro, você muda até mesmo a classe social, como a questão cultural, a questão intelectual, as suas ideologias e a sua forma de pensar o mundo, pensar na vida. E é muito gratificante. E assim que terminar aqui essa fala, professora, essa reunião aqui de conversa, eu vou procurar, sim, esse poema, porque eu já sou fã dele. Muito obrigada. Que bom, Deise. Gratidão, viu? Você fez aí umas considerações bastante importantes. E assim, esse poema também, gente, tem a ver com o título do nosso estudo, né, da obra
socializando, tá, gente? Nós estamos estudando a obra O Caminho se faz caminhando, né? De Miles Horton e Paulo Freire. E aí, nós trabalhamos no primeiro semestre, o primeiro e o segundo capítulo, e finalizamos entrando no terceiro capítulo, e agora nós estamos dando continuidade. E hoje a pauta principal, né, a temática principal diz o seguinte: biologia, é possível apenas ensiná-la? Né? Então, nós vamos fazer aqui a leitura compartilhada, tá certo? Eu vou ler aqui, e aí a gente reflete um pouco, e eu gostaria que vocês continuassem no processo da leitura, tá certo? Então, Miles diz o seguinte: quando comecei pela primeira vez a pensar sobre o relacionamento entre aprendizagem e mudança social, não tinha nada a ver com a Highlander. A Highlander, para quem não sabe, é a escola cidadã de Miles Horton, tá? Que ele, contra-hegemonicamente, criou a sua própria escola. Ao invés de ficar criticando o sistema, ele cria a sua própria escola de acordo com a sua ideologia. Pois bem, foi muitos anos antes, quando eu debatia comigo mesmo a ideia de neutralidade como um todo. Acadêmicos, políticos, todas as pessoas que supostamente devem estar dirigindo este país dizem que precisamos ser neutros. Assim que eu comecei a examinar aquela palavra, neutro, e seu significado, ficou bem claro para mim que não existe essa coisa a que chamam de neutralidade. É uma palavra código para o sistema vigente. Não tem nada a ver com nada, a não ser concordar com aquilo que é e que sempre será. Isto é que é neutralidade. Neutralidade é simplesmente seguir a multidão. Neutralidade é apenas ser o que o sistema nos pede que sejamos. Neutralidade, em outras palavras, é um ato imoral. Naquela época, eu pensava em termos religiosos. Para mim, era uma recusa a se opor à injustiça ou a ficar do lado impopular. É uma desculpa, em outras palavras. Com isso, descartei a palavra neutralidade antes mesmo de começar a pensar muito sobre ideias educacionais. É claro, quando comecei a pensar mais sobre ideias educacionais e sobre mudança da sociedade, ficou ainda mais evidente que temos que ficar de um lado ou de outro. E precisamos saber por que escolhemos um ou outro lado. Devemos ser capazes de justificar nossa escolha. E essas coisas foram aprendidas muito cedo. E, com isso, já deixaram esse obstáculo fora do meu caminho. O próximo passo é descobrir o que fazer. Ou seja, primeiro é entender o conceito de neutralidade. O que é neutralidade, né? Tendo consciência dela, se posicionar. Pois bem, o próximo passo é descobrir o que fazer. Como eu disse antes, decidi muito tempo antes que eu não estava interessada em ser bom. Eu estava interessado em ser bom em alguma coisa. Olha a diferença, gente. Isso nos leva a fazer uma análise da sociedade. Foi aí que aquilo que eu tinha aprendido com o marxismo acerca de análise e de uso prático de toda aquela coisa de conflito, como lidar com dicotomias ou dicotomias aparentes, me ajudou. Isso foi um ato de tentar aprender como analisar a sociedade. Comecei tentando aprender sobre a sociedade para que pudesse fazer um juízo moral, um juízo racional. Essa foi a base de minha decisão de ir trabalhar com pessoas pobres, com trabalhadores.
essa foi a base para decidir que eu ia ficar do lado daqueles que mais tarde começaram a ser chamados de países de terceiro mundo. Eu não tinha nenhum nome para eles, mas já era a mesma coisa e minha posição não mudou. Lembro que consegui algum esclarecimento através das conferências de Ney Guan, que acabaram fazendo parte do seu livro Moral e Moral Social. Eu era seu aluno quando ele estava trabalhando no livro e praticava seus valores na gente. Com isso, foi influenciado por seu pensamento. A explicação que entrou no livro, que são as estruturas da sociedade que temos que mudar, não mudamos corações humanos. Olha que profundo, hein, gente? Quando a gente entende que a gente tem um poder de mudar as pessoas quem elas são, isso nos dá uma paz tremenda, né? Mas o Mários nos convida a tomarmos conhecimento da realidade para contribuir com a sua transformação. Pois bem, com isso foi influenciado por seu pensamento, a explicação que entrou no livro, que são as estruturas da sociedade que temos que mudar. Não mudamos os corações. Portanto, foi na aula de Neibu que realmente deixei claro em minha própria mente, em meu próprio pensamento, a ideia de que não faz muita diferença o que as pessoas são, se elas fazem parte de um sistema, se elas irão funcionar da maneira que o sistema dita que funciona. Dali em diante, fiquei mais preocupado com mudanças estruturais do que com mudar o coração das pessoas. E aí, o que é que vocês têm a dizer sobre o posicionamento do Mari sobre a questão da neutralidade? E aí, quem gostaria de se posicionar? Gente, vocês estão aí? Pois não, Celeste? Já que ninguém se manifestou, eu me manifesto. Assim, Muito bem. é verdade, né? A gente não é neutro. De toda forma, assim quando a gente nasce, inclusive a própria posição que a mãe balança o bebê já é um silogismo, um simbolismo, uma prática, às vezes até de tradição mesmo da família. Então a gente sempre vai estar mergulhado em uma comunidade, em um contexto, e ali a gente absorve esses princípios. Na política mesmo, a posição de você dizer que não tem posição na política já é uma posição. Então, é uma reflexão bem profunda que vai até para o próprio cerne do ser e do viver em sociedade. Filosofou, hein, Celeste? Parabéns. Ver e do viver. Muito bem. Ok. Bom, Celeste, você continuaria a leitura, por gentileza? Maria Deise levantou a mão. Ah, Jeová, muito obrigada. Pois não, Deise. Então, como a Celeste falou, né? A questão do conceito de neutralidade. Muitas vezes eu digo assim, até por mim, né? Sempre busco ter neutralidade em diversas coisas, mas quando eu vejo, eu já estou opinando algo ou sendo influenciada por outra coisa, e realmente é difícil, mas a ideia é entender o conceito, pelo que eu entendi do texto, entender o conceito da neutralidade e se posicionar, porque, na verdade, pelo que eu percebo, não existe uma neutralidade plena, porque a partir do momento que eu compreendo o conceito dela e eu me posiciono em relação a alguma coisa, então eu não estou tendo essa neutralidade plena, né? Então, quando a gente entende, como foi aí na fala do texto, que que a gente tem condições de mudar as pessoas, então é por isso que
é tão importante essa diversidade de pessoas, diversidade aqui de formação acadêmica, a indisciplinaridade, né, das pessoas, porque ninguém é dono da verdade, mas nem sempre eu estou totalmente correta, porque eu posso estar convicta, achar que estou convicta, e de repente alguém aqui vir falar algo que eu vou refletir e vou dizer, não, realmente isso aí faz sentido. Então, eu acho essa fala muito, muito importante, professora, e é muito bom essa questão aqui, esse contexto. E passo a palavra agora. Obrigada. Ô, Maria. Muito bem, Jeová, seja bem-vindo. Grata pela sua presença, viu, Jeová? Muito me alegra. Ó, gente, Jeová Miguel, ele, vou fazer aqui um preâmbulo, né? Porque Jeová Miguel, ele me conheceu no grupo de estudo do Paulo Freire, e aí ele ainda não era mestre, né? E Jeová Miguel é mestre, hoje já é mestre, hoje já é doutorando, e permanece aqui no grupo de estudos, e isso é muito significativo, né? Porque é esse processo formativo que vai qualificando e aprimorando ainda mais. E aí, vamos lá, Jeová, que eu vi. Aproveitando aí, inclusive, dizer que na prova de títulos, eu tirei acho que eu fiquei em segundo lugar, se eu não estou enganado, e boa parte das produções se dá aí no âmbito do GPF, né, do GPIF, nessas relações que a gente estabelece aqui. Então, um doutorando genuinamente desse grupo, né? Sobretudo desse grupo, que é o que eu não falto, sempre que, não falto que eu digo assim, que não é no sentido de ser assíduo, porque não dá mais. Quando vocês estiverem aí no doutorado, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui, de estar sempre, mas sempre que possível eu estou por aqui, de alguma forma ou de outra. E, inclusive, acho muito bom estabelecendo a quinta-feira, porque na minha cabeça já está organizado que quinta-noite é o grupo de estudo, pesquisa e educação em Paulo Freire. E o que eu queria colocar é sobre, eu não sei qual que é o livro, na verdade eu não lembro, né, que eu não sei, que o Paulo Freire ele já traz essa discussão aí sobre a questão da neutralidade. Se eu não estou enganado, é o livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente, que inclusive foi o livro que a gente estudou junto com no Centro Paulo Freire, quando eu conheci Maria. Era esse livro que a gente estava estudando, e foi a primeira vez que eu estudei o livro em grupo de estudo. Depois eu utilizei para poder fazer para poder fazer um trabalho de educação de jovens e adultos na região de Seridó, nas cidades circunscritas na 10ª DIREC. E aí, Paulo Freire ele vem falar sobre isso, né? E tem um ponto aí que é importante, que inclusive eu estava discutindo aqui em casa com os meninos, que o que ele está dizendo aí, né? Que não existe neutralidade, né? Embora a gente se faça o máximo possível dizendo que a gente é neutro, a gente não é neutro, né? Não existe isso. Eu brincava um tempo atrás que dizia que nem o sabão neutro, ele é neutro, né? Ele faz a função dele, que é lavar os pratos, tirar as bactérias. Se ele for neutro, ele não vai estar sendo sabão, né? Não vai estar cumprindo a função dele. Então, nem o sabão a gente quer que ele seja neutro, embora tenha dizendo lá que seja neutro. Ele é sem cheiro, sem odor, sem qualquer coisa, mais neutro, de fato, ele não é. Então, primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que não existe neutralidade. E é aquilo que o Celeste disse, né? Quando eu digo que Maria também comentou isso, quando eu digo que eu não sou neutro, eu já estou me posicionando perante um ponto de vista, né? Que ponto de vista é esse? O ponto de vista, sobretudo, hegemônico, traduzindo para um ditado popular, quem cala consente. É isso que a gente tem que entender. Segunda coisa que é extremamente importante, que tem a ver com o comentário de Maria logo após a leitura, que eram as inquietações dela sobre a necessidade de, enquanto professora, ser neutra,
Eu acho que todo professor, quando sai da graduação, passa por isso, né? Eu não posso explicitar as minhas concepções, as minhas visões de mundo, a minha ideologia, as minhas preferências políticas e ideológicas partidárias. Inclusive, tem um movimento aí, né, que é a tal da escola sem partido, né, disso que a gente também está falando. E aí o Paulo Freire ele vai dizer que neutralidade, essa ideia de neutralidade, ela, a gente tem que ter cuidado, porque não tem problema algum a gente dizer para os nossos estudantes o que a gente acredita. Inclusive, eles esperam disso da gente, seja eles os pequenininhos ou seja os maiores aí da graduação ou pós-graduação. Eles querem saber quais são os posicionamentos políticos e ideológicos dos dos professores, né? O que eu chamo a atenção é que, sabendo disso, que nós não somos neutros, a gente não pode, porque senão a gente vai sair do campo da formação e entrar no campo aí de um autoritarismo, né? Começa a ser autoritário, imprimir e esperar que os nossos estudantes ele andem na linha daquilo que eu compreendo como visão de mundo e posições políticas e ideológicas. Isso aí, no meu ponto de vista, não pode. Isso é diferente de ser neutro. Os estudantes eles precisam e devem ter autonomia para poder decidir o que eles querem, o que eles acreditam, e a gente, enquanto professor, precisa respeitar as definições deles. E Paulo Freire ele vai dizer isso com Mali, que não é porque as pessoas têm essas visões que eu não vou convencer as pessoas daquilo que eu acredito. Eu não lembro se essa parte já passou, né? Para a gente achar, não é porque eu não acredito que eu vou dizer, em nome de respeitar a outra pessoa, que eu não vou tentar mostrar para aquela pessoa as minhas concepções, as minhas visões de mundo, e tentar influenciá-la para que ela, de fato, compreenda o mundo como eu compreendo. Tem uma parte que ela fala aí, que eles falam aí sobre as questões de violências contra mulheres. Na verdade, não é bem violência, né? São as questões que são instituídas sobre os papéis das mulheres perante a sociedade. E aí ele diz, se eu estiver numa comunidade onde ela é machista, eu não posso me furtar de problematizar isso, eu preciso problematizar isso. Isso não quer dizer que eu não posso fazer isso em respeito àquela comunidade. Não, a cultura daquela comunidade. Eu preciso fazer isso porque também passa por uma questão aí formativa para a desconstrução disso. Concluído. Muito bem, Jeová Miguel. Iane, querida, diga aí. Olá, pessoal, boa noite. Então, assim, eu achei muito interessante as falas dos colegas, e não sei porquê, mas no momento me veio uma frase bíblica que o próprio Deus pede de nós esse posicionamento, né? Quando ele diz assim, que ou és quente ou és frio, se fores morno, serás jogado fora. Então, isso é exatamente essa questão desse posicionamento, né? Não existe essa neutralidade, porque você tem que ser algo, você tem que ter um posicionamento, alguma ideologia, você tem que acreditar em algo, né? E me veio também, nesse momento muito forte, com a fala dos colegas, exatamente no livro do estudo passado, né, que foi para mim muito marcante, Cartas à Cristina, em que Paulo Freire ele fala uma frase que me marcou muito, que ele diz assim, que nós não somos, né, nós estamos sendo. Então, nesse momento em que essa neutralidade ela não pode ser uma coisa estanque, né? Você tem que ir se moldando, se adaptando de acordo com a realidade, e que o seu meio, né, o lugar em que você está inserido, aquilo que você acredita, ele também faz parte dessas escolhas. Né? Então, eu achei importante, eu quis compartilhar com vocês. Então, eu concordo plenamente que essa neutralidade ela não pode ser uma coisa parada, né, estática.
ela tem que realmente ir se abrindo. E o quanto é importante esse contato com outras culturas, com as outras, as diferenças que existem no meio social, porque isso faz também com que nós quebremos essa questão dessas coisas que a gente às vezes traz, né, da família, do meio social que a gente vive. Então, é muito importante esse contato para que essa neutralidade ela possa também ir se adaptando, né, a essa aceitação, às diferenças, ao outro, ao meio que eu vivo. E é isso. Daisy? Então, a fala de. Eu não lembro quem falou agora, eu esqueci o nome da menina, mas realmente, né? Iane, pronto, Iane, desculpa. É porque eu tô sem óculos, viu, Iane? Aí eu tô. E meu notebook foi para o concerto, aí eu tô no celular, tá um pouco dificultoso. Mas, enfim, você falou bem a passagem bíblica, né? Quando o próprio Cristo ele fala isso. E ele fala outra passagem também que é bem parecida, que eles assim, não temos como agradar a dois senhores, né? Porque em um momento vamos agradar mais a um e aborrecer o outro. Aí me fez lembrar de compartilhar aqui nessa fala com vocês de um ex-secretário meu de segurança pública, que ele, em um determinado momento, ele falou, aqui na corporação tem 2 grupos, um grupo que segue a linha A, um grupo que segue a linha B, mas os piores são os neutros, que ficam, que na verdade ele falou assim, neutros, mas no sentido de, uma hora esse grupo ele fica do lado A, outra hora esse grupo fica do lado B, e esses são os piores. Então, trazendo aqui para nossa roda de conversa, os chamados neutros, na verdade, não existe, né, essa neutralidade completa, porque em um momento vai pender para um lado, outro momento pende para o outro, e aquilo que lá no início da leitura que a professora fez, diz, né, entender o conceito de neutralidade e depois se posicionar. Então, agradeço a fala. Muito bem, gente. Então, para concluir esse momento, né, nós vamos, então, finalizar aí a categoria neutralidade, onde o próprio Mários fala, né, que é importante a gente se preocupar mais com as mudanças estruturais do que em mudar o coração das pessoas, certo? Convidei Celeste para ela fazer a leitura da parte que Paulo Freire fala. Celeste, você se sente confortável, querido, em fazer a leitura? Pode ser. E não impor suas ideias às pessoas. Concordo plenamente que você tem a responsabilidade de colocar, seja lá o que for, que está ensinando em um contexto social, relacionando-o à sociedade e não simplesmente agindo como se não tivesse nada a ver com as pessoas. Desculpa, princesa. É aqui, ó. Paulo Freire. Ah, eu estava Você na tem outra uma tela, voz. peraí. Foi. Retorno. Neutralidade. É por isso que a neutralidade é a melhor maneira de esconder uma escolha. Veja só. Se não estamos interessados em proclamar nossas escolhas, então temos que dizer que somos neutros. Mas, se sendo neutros, estamos apenas escondendo nossa escolha porque parece possível ser neutro no relacionamento entre opressores e oprimidos. É absolutamente impossível. É a neutralidade frente a esse tipo de relacionamento que funciona em benefício dos dominantes. Pode continuar, princesa. É Miles que chama? Isso. Miles diz sempre, Paulo. Então, em vez de dizer que estou com os dominantes, digo que sou neutro. Miles, gostaria de colocar o seguinte na mesa. Precisamente porque é impossível para a educação ser neutra, os educadores têm de enfrentar alguns problemas práticos. Um professor de biologia deve saber biologia, mas é possível apenas ensinar biologia? O que quer saber é se é possível ensinar biologia sem discutir condições sociais, me entende?
É possível discutir e estudar o fenômeno da vida sem discutir exploração, dominação, liberdade, democracia e assim por diante? Eu acho que é impossível, mas também tenho certeza de que, se sou um professor de biologia, tenho que ensinar biologia. Muito bem. Pode continuar? Posso. A minha pergunta, então, é para esclarecer o papel do professor. Disse biologia, mas poderia ter sido história da educação ou filosofia, teologia, matemática. Esse papel é um problema para os professores e professoras. Tem a ver com sua competência, com sua claridade política, com sua coerência e com sua compreensão do próprio processo. Não se trata de saber se o professor de biologia pode impor aos estudantes suas ideias políticas. Você entende? Mas é uma questão para o professor discutir o tema de uma forma mais ampla e até expressar sua escolha. Você entende o que eu quero dizer? É um problema não de ser neutro, mas de como ser diferente. Alguém mais, gente? Quer continuar a leitura? Vamos lá? Esse debate a gente já estabeleceu. Vejam aqui como que o Marx ele consegue explicitar através do exemplo do professor de biologia, né? Portanto, não dá para trabalhar a disciplina biologia sem fazer a devida contextualização com a realidade, com os problemas sociais e etc. e tal. Aqui, ele nos convida a uma prática pedagógica de natureza interdisciplinar, certo? Tem mais gente que se habilita a ler? Yane, poeta, vamos lá? Vamos lá. Mais. E não impor suas ideias às pessoas. Concordo plenamente que você tem a responsabilidade de colocar, seja lá o que for, que está ensinando em um contexto social, relacionando-o à sociedade e não simplesmente agindo como se não tivesse nada a ver com as pessoas, com a humanidade, porque sempre tem. Não existe nenhuma ciência que não possa ser usada tanto para o bem como para o mal. A ciência pode ser usada por seja quem for que tenha o poder para usá-la e o desejo de usá-la. Se você faz com que as pessoas tenham conhecimento dessas ciências, mas não lhes mostra esse fato, então você está dizendo: eu me retiro da batalha, da discussão sobre ética que está envolvida. Fico apenas com os fatos. E isso, é claro, significa que você se entregou às forças mais poderosas. Se você diz que você é neutro naquilo que você não está muito envolvido no que faz. Se o Pentágono está usando suas descobertas, isso não é problema seu, mas é inevitável que você tenha alguma responsabilidade. Me parece, seja lá o que for, que você ensine ou qual é sua matéria ou qual é sua técnica. O que quer que seja que você tem para dar tem uma dimensão social. E acho que não é eficiente tentar impor essa dimensão a qualquer pessoa. Partilhá-la com elas é uma coisa, mas tentar impô-la é outra. É preciso que você diga honestamente: essas são minhas ideias e eu tenho direito à minha opinião. E se eu tenho direito à minha opinião, vocês também têm direito à sua. Não se pode ter um direito individual, tem que ser um direito universal. Eu não tenho um direito que alguma outra pessoa não tem. Não há nenhum direito que eu possa me atribuir que qualquer outra pessoa no mundo também não possa se atribuir. E tenho que lutar para que essas outras pessoas exercitem seu direito da mesma maneira que tenho que lutar pelo meu próprio. Isso não significa que tenho que impor minhas ideias às pessoas, mas sim que tenho a responsabilidade de fornecer, seja qual for a luz que eu possa fornecer sobre aquele tema e partilhar minhas ideias com as pessoas.
As pessoas às vezes dizem que têm medo de fazer isso, porque tem onde? Porque tem não. As pessoas às vezes dizem que têm medo de fazer isso por temor de, com isso, estar impondo suas ideias às demais. Sabe? Eu lembro que essa mesma discussão surgiu há vários anos, conversando com alguns de meus amigos e antigos colegas na Universidade de Chicago. Eles diziam que eu estava sempre defendendo a democracia e o processo decisório quando eu era estudante, fazendo campanha pelos direitos de dissidentes, de se expressarem, e disseram: agora, você está aqui impondo suas ideias às pessoas que vêm para Highlander. Eu disse: vocês impõem suas ideias. Vocês impõem suas ideias? Eles: ah, não, nós temos muito cuidado para não impor nossas ideias. E eu disse: bom, vocês têm um problema que eu não tenho. Vocês são uns professores tão poderosos que basta vocês respirarem aquilo que vocês acreditam e já estão influenciando todo mundo. Eu não tenho esse problema. Eu sempre fiquei feliz de ter alguém para dar atenção às minhas ideias, só para compartilhá-las com esse alguém. Não tenho que me preocupar em ser tão poderoso que todo o mundo aceite o que eu diga como um fato dado. Bom, eles não gostaram muito do que eu disse, mas eu disse o que eu queria dizer. Paulo diz: pois é. Muito bem. Gente, vejam só, nós temos duas categorias aqui, certo? Direito universal e democracia e ideia, né? Essa ideia, ela se aciona, e aí Jeová já deu uma antecipada, né, Jeová Miguel? À medida que você foi se posicionando, você já deu uma antecipada nessa compreensão da partilha da ideia. E como é que nós podemos estabelecer a tomada de consciência do que a gente faz e como que a gente faz, e evidentemente que, tendo consciência de que não podemos mudar o coração das pessoas, mas que a gente precisa se preocupar com as mudanças estruturais da sociedade, a gente precisa ter convicção de nossa ideologia, né? E aí a outra palavra diz respeito à perspectiva do direito universal. Ficou claro aqui para nós? Porque há uma crítica no campo do direito, da universalidade do direito, né? Então, as pessoas, às vezes, compreendem a universalidade do direito como sendo impossível, inviável. Só que não, né? O Marx nos deixa claro que o direito que eu tenho, todas as demais pessoas também o possuem. Então, a universalidade do direito é que os sujeitos se reconheçam sujeitos de direitos, independente de seu status quo, né? Então, dito isto, gostaria de convidar, aliás, não me convidar, tá, gente? Porque vai que eu esteja impondo a leitura, né? Mas quem se habilita a dar continuidade aí à leitura, a gente parou aqui, o Marcos agora vai dizer, né? Perfeito, Jeová. Mas eu realmente acho que se eu tenho uma ideia, se eu acredito em alguma coisa, tenho que acreditar que essa coisa é boa para todos. Não pode apenas ser boa para mim. Ora, se eu creio que tenho motivos para acreditar naquilo, se eu cheguei àquela crença através de uma série de processos, já falamos sobre alguns deles, então tenho o direito de presumir que outras pessoas, se elas forem expostas a algumas das coisas que eu fui exposto, se elas tiverem algumas das experiências formativas que eu tive, elas poderão chegar à mesma conclusão. Por isso, vou tentar expô-las a algumas dessas ideias, ao mesmo tipo de aprendizagem que eu tive, de aprendizado que eu tive. Na esperança de que verão a luz. Se eu não acreditasse nisso, eu não acharia que as coisas nas quais eu creio são importantes.
mas elas têm que chegar a elas por seu próprio caminho. Não vejo nenhum problema em tomar uma posição, mas, como estratégia, eu muito raramente digo às pessoas qual é a minha posição a respeito das coisas quando estamos tendo uma conversa, porque não acho que vale a pena perder meu tempo até que elas façam uma pergunta sobre minha posição. Hum, quando perguntam, tenho o maior prazer de nos falar sobre isso. Mas até que tenham feito uma pergunta que tenha alguma relevância para elas, não vão prestar muita atenção no que eu disser. Eu simplesmente não acho que seja uma maneira adequada de funcionar, educacionalmente falando. Não tenho nenhum problema com relação a essa dita exposição às pessoas. Gel, quer tecer algum comentário? Eu acho que está na linha aí do que eu tenho falado, né? Bem que você disse aí, né? Eu antecipei, eu como cheguei atrasado, eu achei que de fato vocês iam mudar a metodologia, semestre para estar lendo, meu computador vai descarregar. Eu estou procurando aqui. Mas é isso, né? Ele vem colocar aí, aqui, ele vem trazer de forma detalhada aquilo que eu coloquei de forma resumida, né? E vem dizer como, dando os caminhos, na verdade, não é um como, mas caminhos e possibilidades de como que a gente deve se portar para nos posicionar, para dizer das nossas crenças, dos nossos motivos. E aí ele vai dizer, se eu acredito naquilo, eu passei por um processo, então aquilo tem sentido. Então, por que não, ele não vai dizer isso, né? Mas por que não eu vou me furtar de não conversar com as pessoas sobre isso, né? E aí ele traz a questão da não imposição também, né? Para não ser algo imposto. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele diz que só diz a posição dele mesmo se perguntarem. Se não, eu até fiz, que eu não tinha prestado atenção nisso na primeira leitura. Se não perguntarem, ele diz que não se posiciona, né? Às vezes a gente sai aí dizendo as nossas posições se as pessoas nem perguntarem. Era isso que eu queria comentar, Maria. Muito bem, Jeová. Bom, gente, então, alguém mais se habilita a fazer a leitura? Jeová quer continuar? E aí, gente, lembrando que aqui é um grupo de estudos. Esse momento é para a gente estudar. E como é que a gente estuda? A gente estuda fazendo a leitura, conversando sobre, trazendo as nossas impressões, certo? Porque esse material aqui, ele nos ajuda, inclusive, para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida e com a nossa vida, né? É o seu estar no mundo e em sociedade, como o Celeste mencionou. Pois não, Jeová? Não, e dizer assim, que se não quiser comentar, fazer um comentário assim pessoal, mas pelo menos destacar uma frase, uma palavra que chamou atenção. Ah, eu gostei disso aqui. Não precisa nem dizer, né? Fazer Tá, gente? ou Você escreve no chat, né, então? Pois não. E tem um outro momento, tem outra coisa também, dizer assim, Maria, fala um pouquinho mais sobre essa parte aí, ou sobre esse conceito. Maria, ela estuda Paulo Freire aí há anos, já leu várias obras, então tem coisas aí. Às vezes eu ligo para Maria para conversar uma coisa, estou lendo Paulo Freire, aí, Maria, eu pensei sobre isso assim, assim, eu estou ligando, estou conversando com você, porque eu sei que você vai me dar as respostas que eu quero. E a gente vai conversando aí, e ela aprende comigo, eu aprendo com ela diz, Jeová, não tinha pensado nisso, mas ela responde as minhas perguntas, isso inclusive, Paulo Freire tem um texto que, inclusive, eu conheci através de um curso de Maria com o Ricardo, que Paulo Freire fala sobre o ato não o ato da leitura, sobre o ato de estudar,
e como que a gente deve se portar perante a leitura. Não é um ato apenas de decodificar, né? Um ato de você fazer questões ao texto, de entender as intencionalidades de quem está escrevendo, de pesquisar palavras que a gente não entende. Então, é um ato extremamente ativo e de adentrar aquele texto para a gente aprender de fato o que isso coloca. É um texto maravilhoso. Não lembro o nome do texto, portanto, não pergunto. Maria talvez deve saber, que foi ela que indicou. Mas, se não lembrar, esse texto está lá na plataforma de um curso que a gente fez. É fácil da gente achar depois. É muito bom. Muito bem. Ô, Jeová, esse texto está no livro Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, de Paulo Freire, certo? Então, gente, vamos lá continuar a leitura, certo? Vou lá. Então, Paulo diz, né? Essa é uma das questões teóricas que temos quando Maria, se tem uma... Deise levantou a mão. Ah, Deise, perdão, princesa, vá, fale, se posicione. É que você está com a tela e você não vê a irmã direitinho, né? Sempre. Então, eu gostaria que a senhora repetisse, por favor, o nome do livro, porque já me interessa a fala do Jeová, né? O ato de estudar Paulo Freire. Como eu não tenho uma formação em licenciatura, coisa e tal, eu estudei um pouco o Paulo Freire na época da pós-graduação em psicologia organizacional, mas eu sinto que eu realmente preciso me aprofundar mais nos estudos, e eu gostaria depois que a senhora repetisse o nome do livro e sobre a fala. Então, eu gostei dessa fala, né? O fato dele dizer que ele só diz o posicionamento dele só se perguntarem. E eu fiquei pensando sobre isso, que muitas vezes eu preciso controlar mais a minha fala, sabe? Porque muitas vezes falar menos é o mais. E eu fiquei refletindo sobre isso, por que dele agir assim. E ele mesmo responde no texto, né, que a questão de que quando se fala aquilo que não se pergunta, as pessoas não param para refletir ou para prestar atenção. Mas quando alguém indaga você a algo, aquela pessoa vai parar para lhe ouvir. Então, é um caso assim que eu vou levar a partir de hoje essa fala dele para mim, né? Para a minha vida, realmente. Então, eu agradeço o compartilhamento. Muito bem, Deise. Ju, querida, seja bem-vinda. Ju é outra mestranda que está chegando aqui para agregar nesse momento de estudo, de partilha. Deise, amada, a obra é Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, de Paulo Freire, certo? Paulo, ele diz o seguinte, né? Essa é uma das questões teóricas que temos quando se tem uma compreensão da educação. Percebam aí, gente, a categoria agora é educação, certo? Gente, eu gostaria que vocês fizessem, não que eu esteja impondo, a gente tem que ter cuidado, né? Porque os autores estão dizendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer, né? Mas, assim, o fato de estarmos aqui tem uma intencionalidade pedagógica, né? E a intencionalidade pedagógica é o seguinte, que nós possamos identificar a essência diferenciada do pensamento de Paulo e de pensamento do Malles sobre a mesma categoria, certo? O que é que o Malles fala sobre o que é neutralidade e o que é que o Freire diz o que é neutralidade, e agora a gente vai sair desse campo da ideia, do conhecimento posto, né, para que a gente possa entender agora, a partir do olhar e da compreensão do Freire sobre a categoria da educação, né? E aí, Celeste, querida, é como você fez reminiscência aí da obra que é das educações, que é Carlos Rodrigues Brandão, que tem esse livro, né? Inclusive, nós temos um livro, viu, Celeste, pelo Input, que está disponível gratuitamente no site do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas com esse título,
o que é educações, ou se não é o que é educações, mas são educações onde elas acontecem nos espaços formais e não formais, né? Nos espaços sociais, tá? Então, você pode ver aí essa fonte. Bom, Freire diz o seguinte, a categoria agora é educação, né? A coisa é complexa, ainda bem que ele nos alerta, né? Então, a gente já não tem a responsabilidade de compreender o todo diante das partes. A coisa é complexa, como você sabe. Por exemplo, se pensarmos que não há educação sem educadores e educadoras, que não há educação sem alunos e alunas, então não haverá uma situação educacional sem certos objetos a serem conhecidos, ensinados, aprendidos. Prefiro dizer a serem conhecidos e reconhecidos. Não há educação sem os objetivos que vão além dessa situação hoje. Temos métodos para abordar o conteúdo, métodos para fazer com que cheguemos mais perto dos que estão aprendendo. Gente, as nossas pesquisas de mestrado e doutorado, tá? E tudo isso junto constitui um processo, ou implica a um processo. O professor deve comandar o conteúdo do programa. A questão é saber como construir o programa, como escolher o conteúdo, quem tem o poder para escolher o programa. Gente, a BNCC da vida, né? Os currículos prescritos, certo? Então, Freire nos convida a fazer essa reflexão desse processo. A questão é saber como construir o programa, como escolher o conteúdo, quem tem o poder para escolher o programa. Qual é o meio de organizar o conteúdo? Quem diz A, B ou C deve ser conhecido. Quem declara que os alunos não sabem nada? Quem diz que os professores não têm o dever de saber aquilo que os alunos já sabem quando vêm para a sala de aula? A meu ver, todas essas coisas precisam ser respondidas. Ai, gente, seria um exercício bacana, né? Se nós pudéssemos parar, né, João Miguel? E agora tentar responder essas perguntas que Freire nos faz e que, evidentemente, a gente iria necessitar de fazer uma reflexão muito mais aprofundada, né? Estou certo de que não há responsabilidade de que um professor exista se ele não ensinar. Ou seja, um professor de alguma coisa tem que ensinar alguma coisa. Né? Aí, gente, ó, modéstia parte falando, eu nas minhas aulas presenciais, né, principalmente nas aulas de didática, eu digo, gente, não é o diploma que vai me tornar professora, não é o diploma pendurado na parede que vai me tornar professora, é a minha prática, são os alunos. Gente, quem faz o professor é o alunado. Prestem atenção. O professor ele vai sendo moldado, feito uma peça de artesanato pelo conjunto de estudantes. Porque nesse processo dialógico, os estudantes têm também liberdade e autonomia de dizer como é que ele deve fazer ou não fazer. Né? Pois não, Ju? É aquela... Vocês conseguem me ouvir? Porque minha internet está um pouco instável. Também, né? Ninguém se torna professor numa certa terça-feira, às 9 horas da noite. A gente se forma professor, né? A gente se forma professor na prática e na reflexão da prática. Eu percebi muito isso durante meus estágios, né? Eu me formei recentemente. Mas, assim, o tanto que eu aprendia na prática lá com as minhas crianças, né? Com os outros professores, que fazia sentido com a teoria também, sentido com a teoria, a gente se assume. Mas eu acho que eu nunca vou me sentir, né? Pois é, Ju. Então, nessa experiência, Ju, eu não consegui compreender bem, porque deu uma falhada boa na sua fala. Você gostaria de repetir para eu poder dialogar com você, minha princesa? É a minha internet, professora, desculpa. A senhora ouviu até que parte? Vocês ouviram até que parte? Para eu conseguir retomar. Alguém poderia ajudar? Porque aí a palavra que eu ouvi, entendi, que eu entendi, né? Foi conseguir. Eu não sei se eu
conseguir. Enfim, Ju, se você puder fazer uma síntese, uma breve síntese do que você mencionou, cortou bastante aqui para mim. Até minha imagem saiu, né? Agora estão ouvindo direitinho, tá? Eu falei, né, que é a famosa frase de Freire, né? Essa parte conseguiu ouvir, que ninguém se torna professor. Professor. Eu percebi muito isso nos estágios, né, que eu passei durante a minha formação. Me formei recentemente em pedagogia, mas a gente percebe o quanto a gente articula a teoria com a prática na vivência, né? Na vivência no chão da escola. Então, eu acho que é muito importante. A gente, quando professor, a gente está sempre nesse eterno exercício, né? De estudar bastante, porque a gente nunca vai saber de tudo, mas principalmente refletir enquanto a gente está lá agindo com as crianças, com outros professores, né? E ouvir, a gente ter essa humildade, né? De escutar o outro atentamente. Perfeito, princesa. Muito grata pela sua generosidade em retomar o que você havia dito, né? E você traz uma questão que é justamente o território do qual eu piso, né? Eu sou professora de didática de estágio supervisionado, e aí, evidentemente, a gente percebe que os estudantes eles passam por esse estranhamento, né? Que na teoria é uma coisa e a realidade é outra, porque, vejam só, gente, eu queria pegar aqui meus livros, que não são poucos que estão aqui ao meu redor, mas veja, aqui são palavras, são coisas escritas, pensadas, aprofundadas, refletidas, né? Eu não posso pegar um livro e achar que, na realidade do chão da sala de aula, com crianças que sentem fome, com crianças violadas e violentadas, com crianças que estão desnutridas, com crianças ameaçadas, enfim, com seres humanos, com os seus direitos violados, achar que o que está no material, no currículo prescrito, vai ser absorvido pelos estudantes. Né? Da mesma forma como o Marx nos orienta aqui no nosso desejo de ensinar e que eles vão aprender. Né? E aí, parafraseando Miguel Arroio, quem tem fome tem pressa. E nessa necessidade, evidentemente, o universo das letras não é um encantamento. Às vezes, a essência da escola é um momento da merenda escolar, né? Então, posto tudo isso, Ju, realmente existe aí um abismo entre a teoria e a prática, e é o sujeito professor que vai ter que construir esse processo, consciente de que ele não é o redentor da humanidade, né? E que ele, paulatinamente, vai buscar, através de práticas intersetoriais, para acionar outras entidades para chegar junto, para resolver um problema de natureza de fenômeno social, por exemplo, né? Para que o sujeito se sinta acolhido, se sinta pertencido, se sinta, sobretudo, valorizado. Porque eu não vou ter condições metodológicas de ensinar a um estudante que, porventura, ele tenha um laudo de TDAH, de autismo, e eu não tenha um suporte pedagógico, né? O suporte de auxiliar para que eu possa conduzir o processo de ensino-aprendizagem, porque ele demanda, neurocientificamente falando, ele demanda expertise a mais, que eu, inclusive, com o meu curso de pedagogia, eu também sou pedagoga de formação, não me habilitei, né? Não é porque eu sou professora polivalente, que eu faço um curso polivalente, que eu vou sair com todas as competências, expertises e habilidades do mundo para ensinar para uma sala de aula onde a diversidade ela é plena, né? E aí o Freire ele nos convida a entender o processo. Isso aqui é didática pura, tá, gente? Então daria muito para a gente refletir didaticamente falando sobre. E aqui ele fala, né, que o professor ele não precisa saber apenas o conteúdo, mas também como ensinar aquele conteúdo. Né? Ou seja, não basta ele ser o detentor da teoria,
mas ele tem que saber como ensinar esta teoria para que ela seja significativa na prática, efetivamente, certo? Então, ele diz o seguinte: saber a história do conteúdo e não exclusivamente do conteúdo. E o que é isso? A contextualização, né? A contextualização. Como descolonizar as verdades únicas que estão postas nos livros didáticos. Como descolonizar a história única do descobrimento do Brasil. E como reposicionar os sujeitos brasileiros num processo histórico. Como contar uma outra versão que está oculta nos livros didáticos, né? Então, Freire nos convida a termos essa preocupação e essa ocupação. E Freire continua o seguinte: ora, volta à questão original. Primeiramente, não separa o conteúdo com um objeto científico de seu contexto histórico e social. Gente, vamos pensando nos nossos objetos de pesquisa, tá? Vamos pensando no nosso objeto de pesquisa. O nosso objeto de pesquisa ele está amalgamado num programa que nos acolheu. É educação, é direitos humanos, é comunicação, é psicologia. Qual é o programa? Né? Então, o nosso objeto está aqui amalgamado, amarradinho com o programa. Dentro do programa tem a linha do programa que acolhe, né? Que está assim de braços abertos para acolher o nosso objeto. E aí, quando nós vamos escrever nossas dissertações, nossas teses, etc., nós temos que pegar o nosso objeto e expandir, né? Por isso que na introdução e na justificativa do seu objeto, você parte da problemática social a nível territorial macro e vai afunilando para a sua realidade local. Né? Por exemplo, os dados da violência. Eu não posso focar nos dados da violência somente do meu município, mas eu preciso focar nos dados da violência a nível Brasil, após a nível regional e após a nível local. E assim justificando o ineditismo da minha pesquisa, do meu objeto. Né? Então, Freire nos convida a entender que esse nosso objeto científico ele está situado no contexto social e cultural, certo? Então, é o seguinte, e aí ele continua, né? Como você disse antes, as condições sociais nas quais eu estou ensinando o conteúdo para os alunos, por outro lado, sei que eu não posso deixar o conteúdo em parênteses e falar simplesmente com os alunos sobre a situação política do país, porque, afinal, os alunos não vieram a mim para aprender biologia, por exemplo. Se eu puser a biologia em parêntese para dizer que a política brasileira está horrível no momento, os alunos têm todo o direito de dizer: olha, Paulo, viemos aqui para estudar biologia, então, não posso fazer isso, mas, por outro lado, não posso colocar a história e as condições sociais em parênteses e só ensinar biologia. Minha pergunta é: como deixar claro para os alunos que não existe uma coisa que seja biologia por si só? Olha que didático, né, gente? Que pedagógico. Se o professor de biologia fizer isso, e o de física também fizer isso, e assim por diante, no final, os alunos e as alunas terão obtido a compreensão crítica de que a biologia e todas as outras matérias não estão isoladas da vida social. Essa é minha exigência. No entanto, exigem dois riscos aqui. Quais são, né? O de pôr em parênteses o conteúdo e dar ênfase unicamente ao problema político e o risco de pôr em parêntese a dimensão política do conteúdo e ensinar unicamente o conteúdo. É interessante, né, gente? Vocês conseguem se ver nessa sinuca de bico? Conseguem se ver? Conseguem se localizar nesse diálogo, né? Nessa posição, como a Juliana trouxe aí entre a teoria e a prática? Né? Será que só ficar na prática, só ficar na teoria? Como fazer isso, né?
Pois bem, para mim, as duas atitudes estão erradas. E é uma pergunta que surge devido à natureza do processo educacional ou do processo político. Bom, vejamos aqui que Freire não nos deu a resposta, né? Mas ele nos desperta os sentidos para que nós possamos ter consciência de que um conteúdo em si, o conteúdo prescrito na BNCC, por exemplo, e que deve ser vivenciado com os estudantes, ele não está isolado dos problemas sociais, do contexto histórico, do contexto social e assim sucessivamente. Certo? Então, gente, nós chegamos aqui na conclusão desse primeiro fragmento, né, de não ensinar somente biologia, né? E aí ele nos explica por que não ensinar somente biologia. E aí agora a gente adentra nesse tópico que vai ficar para o próximo encontro, tá? Eu já disponibilizei aí para a gente a nossa metodologia. Eu gosto, gente, é o seguinte, volto para o começo, principalmente para as pessoas que chegaram depois, né? A nossa metodologia de estudos esse semestre, ela tem uma razão. Esse ano, é um ano dessa obra, por isso que ela está sendo assim, degustada, feito um prato de comida altamente saboroso, né, que eu ainda nem jantei. Mas, enfim. Aí, veja só. Oi, Jeová. Um banquete. Pois é, Jeová Miguel, exatamente, né? Então, assim, nós estamos vivenciando, e aí eu já vou abrir para os convites, tá, gente? Agora, no dia 19 de setembro, nós vamos ter o ato político e cultural da Cátedra Paulo Freire, do centenário de Paulo Freire, né? Do ano de nascimento de Paulo Freire, no dia 19 de setembro. E essa obra, O Caminho se Faz Caminhando, a educação e mudança social, ela é fruto dos pré-colóquios, do colóquio do ano passado, que nós vivenciamos, estamos agora nos preparando para os pré-colóquios e o colóquio do ano que vem. Gente, olha, o colóquio do ano que vem. Confesso para... Não quero impor, tá? Não quero impor minha ideia, mas confesso para vocês o meu desejo, sabe, Jeová Miguel, de nós termos o nosso coletivo uma representatividade significativa, com oficinas, com mesas de diálogo, com trabalhos apresentados, né? Porque, veja, o evento, o 13º, o 13º Colóquio Internacional Paulo Freire, ele é um entendimento de Paulo Freire, e nós estamos aqui nos debruçando, né, nos degustando esse banquete que Marx e Paulo Freire nos oferecem, certo? A partir dessa obra. E o título dos pré-colóquios, que já tem aberto em Argentina, gente, vão embora para a Argentina. Tá? Ó, a Universidade do Rio Grande do Norte, Jeová, ela disparou hoje o edital de mobilidade. Eu já levei para os estudantes Celeste aí, né, Celeste? Eu disse, minha gente, aproveita esses editais e se joguem, ganham. Oi, Deise. Eu quero ir para a Argentina, prof. Então, vamos embora. As inscrições estão abertas, né? Então, vocês submetem os trabalhos. Tem a oportunidade também de ser online, porque facilita bastante a participação, né? A quem julga que não pode participar de eventos internacionais por ser caro, puder mandar muito. Mas, enfim, gente. Nós temos o pré-colóquio já aberto em Campina Grande, temos na Argentina, temos em Curitiba e temos em Caicó, certo? Em Caicó vai acontecer no dia 27 e 28, viu, Celeste? Convide suas coleguinhas do direito, princesa, para irem para a viagem. Como, Celeste? Tá certo. Ah, ótimo, princesa. No dia 28, nós vamos estar realizando a ida para Angicos, né? Então, o professor Arthur, viu, Celeste? Ele está mais à frente, até porque eu estou afastada para o meu pós-doc, e aí a gente vai vivenciar
a gente vai vivenciar esse pré-colóquio dessa forma híbrida, né? No dia 27 vai ser totalmente online, então, gente, se joguem, né? Participem, se envolvam. E por que é isso, gente? Vejam só. Não é que eu demande muito, não, mas eu já tomei, veja, quando o Males nos orienta para nós não sermos impositores de nossas opiniões, Jeová Miguel, você até me, me chama a atenção se eu estiver equivocada, porque é o seguinte, gente, veja só, quando nós, né, e aí eu me coloco na condição de professora orientadora, quando a gente está orientando e o estudante ele não busca outras fontes, ele não busca outros meios, ou seja, não sou eu que falo de Paulo Freire, que estudo Paulo Freire, mas tem outras pessoas que estudam outras categorias. Então, quando você vai para um evento dessa magnitude, você sai com seus limites expandidos de compreensão. E isso é fundamental. Então, quando você vem para o seu orientador, para a sua orientadora, você já vem mais plena, já vem mais com conhecimento de causa, efetivamente falando, para você defender o seu objeto, né? Então, como é que um professor, em sala de aula, ele tem a condição de não impor a sua opinião, de não impor a sua construção? A partir do momento que o estudante busca os saberes e que consegue uma cadeia sucessiva de argumentos com conhecimento acumulado e aprofundado para dialogar juntamente com o orientador e, evidentemente, evitar os vários, como diz não é Popper, não, mas nós temos um autor no campo da filosofia que fala dos obstáculos epistêmicos, né? Então, a produção de conhecimento é isso. Esse texto hoje aqui, Jeová, ele me é bastante metodológico, né? Bastante metodológico, tanto para a sala de aula quanto para as nossas pesquisas. Porque, para que eu vou fazer uma pesquisa sobre o tema? Né? O que a educação do campo tem a ver comigo? Tem a ver com minha história, tem a ver com a minha vida. É a frase filosófica que a Celeste não trouxe no início da nossa prosa aqui, né? Ser e viver em sociedade. A posição do sujeito em ser e viver na sociedade que faz com que ele vá expandindo as suas compreensões. Então, gente, metodologicamente falando, quando eu estiver na coordenação, aí é que está. Quando eu estiver na coordenação do estudo, nós vamos estar lendo o texto para a gente ouvir, para a gente ler junto, para a gente fazer uma leitura compartilhada, para a gente expor a nossa compreensão sobre o que nós estamos lendo. Eu sei que, efetivamente, o processo de estudo assim, aligerado, pode não soar aprendizados significativos. Você até pode, não, professora, mas eu não consigo acompanhar assim, né? Eu tenho o meu tempo, eu gosto de ler no livro, né? Eu gosto de ler no livro, de folhear o livro, de riscar o livro, de escrever ao lado. Assim eu aprendo mais. Bom, você também tem a opção de comprar o livro, né? E fazer a leitura do livro físico, que inclusive é mais saborosa e mais prazerosa ainda, e mais significativa. Pelo menos eu falo isso, porque para mim eu funciono assim, né? Esse livro eu já li aí umas 3 vezes, e a leitura do material físico é completamente diferente das telas, né? Enfim. Bom, gente, então é isso. Eu discordo. Eu só leio em tela ultimamente, viu? Sim, e eu falei para mim, né? Para mim. Tô brincando, tô brincando. Era só para. É porque aqui tem no programa aqui tem uma galera que é da linha das memórias, sabe? Das narrativas autobiográficas, que não gosta publicamente dizem que não gosta das tecnologias, e eu sou das tecnologias. Aí quando alguém diz isso, eu digo, eu já sou o contrário. Eu não estou mais comprando livros, comprei o tablet, baixo o PDF, não gasto dinheiro com isso, não, porque para mim conhecimento tem que ser público, mesmo, gratuito para todas as pessoas.
E não que não é para ter livros e não é para vender livros, não é sobre isso, mas vou usar aqui o Antônio Bispo, né? É Antônio Bispo, né, Maria? Ele diz que tem uma coisa muito legal da periferia, que a periferia faz Nego Bispo, exatamente. Que é Antônio Bispo, mas é mais chamado Nego Bispo. E aí tem um livro que ele, o único livro que eu li dele e eu achei incrível, fiquei encantado. E ele diz que é para a gente piratear mesmo, que essas coisas, isso é subversivo, né? Dizem que é errado, mas é subversivo do ponto de vista do capitalismo, né? Então, vamos subverter aí nesse sentido. Principalmente as obras. Está gravado, meu Deus do céu. Pois é, Jeová Miguel. Então, gente, é isso. No próximo encontro, vocês se habilitem a fazer o estudo, né? Daí nós vamos atualizar as datas, tá? Mas a temática é Suara, querida, pode falar. Boa noite, gente. Eu ia falar que eu ia poder ler na hora que eu conseguia aqui ler, porque os meus meninos estavam acordados. Aí, quando eles dormiram e eu ia me disponibilizar para fazer a leitura, já tinha terminado, né? Mas era só essa justificativa que, às vezes, nesse horário, eu não consigo participar, mas eu estou recebendo tudo com afinco, assim, estou presente. Minha presença está aqui permanente, eu recebi tudo com muita alegria e quis participar, alguns momentos quis comentar, só que com certeza eu seria interrompida, por isso que eu não fiz a leitura antes, era só isso que eu queria justificar. Mas que estou muito feliz também, dizer que estou muito feliz em voltar, esse grupo tem sido muito, muito bom para mim, eu tenho aprendido muito, é isso. Maria, a gente ganha a noite, né? Assim. Olha o esforço. Olha o esforço que Suara está fazendo aí, né? Com menino e persistente. É importante, muito mais do que uma justificativa, eu penso que é um posicionamento. Para vocês, mulheres, estar nesses espaços e na condição de mãe, nessa sociedade que a gente tem, que eu não vou adjetivar, porque não precisa, vocês sabem melhor do que eu, estar nesses lugares é exatamente isso que a Suara está fazendo. Então, Suara, sinta-se aí abraçada e acolhida. E o que eu estou querendo dizer é que eu estou aqui de boca aberta, certo? Porque a pessoa com criança e se manter aqui não é para qualquer pessoa, não. É para quem realmente quer. E é esse tipo de pessoa, com esse perfil, né, Maria, que a gente espera aqui. Eu mesmo estou encantada, que acho que tu poderia finalizar com um relato melhor. Até poderia, poderia ter mais, acho que é isso. E isso está eu acho que mais disso, viu? Obrigada, Miguel, pelo apoio. Eu fiquei chorando, porque eu sou assim mesmo emotiva, mas obrigada. Sinto o nosso abraço, viu? Obrigada. Então, princesa, gente, é isso aí, né? É o currículo oculto, né, Jeová Miguel? A gente é atravessado pelas... E aí tem a ver com o que o Marlis acabou de falar, né? A questão do conhecimento, como trabalhar, e a essência do humano, né? Que está por trás desse processo de aprendizagem, quando eu assinei o meu avô. Cada um de nós sabe muito bem o empenho e a dedicação, né? O esforço que faz para poder estar em determinados espaços. Sabe por quê, gente? Eu sou exagerada no modo de falar, mas eu sempre acredito e sempre defendi, e Celeste está aqui como prova, que eu digo que nós fazemos parte de um grupo seleto, sabe? Que esse espaço não é para todos, né? Não é para todos.
embora a gente defenda que seja para todos, né? Mas se nós formos fazer uma pesquisa de acesso à educação a nível superior, a gente vai ter um quantitativo. E se nós formos fazer uma pesquisa das nossas turmas, por exemplo, de graduação, eu me formei, está com 15 anos que eu sou pedagoga. E da minha turma, apenas 2 são doutores. Entende? E aí, sabendo de onde eu vim e o que eu fiz, né, e como eu fiz, né, assim como a Suara traz aqui o relato, eu não me sinto cansada, não me sinto desanimada, não me vejo desesperada para possibilitar esse momento aqui de encontro, né, Jeová? Como a Suara acabou de nos dizer. Esse momento de encontro onde a gente pode estudar a obra, obter conhecimento, nos posicionar, construindo o nosso, porque o conhecimento ele não é um dado, ele é construído, e aí a gente vai galgando outros espaços, porque por Suara ser mulher, por Suara ser mãe, não há impede dela ser universitária, não há impede dela ser mestra, dela ser doutora, dela futuramente ser pesquisadora, não há impede. Agora, evidentemente, que Suara precisa ter uma força maior de vontade para conseguir superar os obstáculos que Jeová Miguel não tem, por exemplo. Né? Principalmente por ele ser homem. Né? Principalmente por ele ser só homem. Ele não tem um terço dos obstáculos que nós mulheres temos para poder ocupar determinados espaços. Então, gente, fica o convite para que a gente possa ocupar com gosto mesmo esses espaços, né? E construir o nosso conhecimento e fazer valer cada segundo compartilhado, tá bem? Vamos para o registro e até de hoje a 15, tá bom, gente? Abrindo as câmeras, quem puder. Não vou impor que abra uma câmera, mas quem quiser e puder, fique à vontade. Ok? Suara, querida, quer falar? Não, era só isso. Eu esqueci de tirar a mãozinha, mas era isso mesmo. E só, já que vocês me deram espaço, tá vendo? Aí eu vou falar. Me deram. Então, é que os encontros têm caído justamente em dias que eu tô sozinha em casa com as crianças. Aí, por isso, essa dificuldade, às vezes, esse delay de eu acompanhar já com tudo no início. Mas eu tenho recebido tudo, como eu falei naquele momento. Obrigada por tudo, viu? Muito bem, gente. Então, um abraço, gente. Boa noite para vocês. Gratidão. Se envolvam aí nos eventos online, certo? E venham conosco dialogar sobre as obras de Paulo Freire. Tchau, tchau. Muito obrigada e até mais. Gratidão.